Pronto, tá gravando. Boa noite, gente. Novamente, agora para aula pra aula de raça. Eu tinha dado aula de cultura, agora outra seguida com a de raça. Agora com Gleiciane. Eu não sei se vocês já tiveram aula com Gleice. Já? Já tiveram. Ah, Aula então de Harriet Martineau e Emily Durkheim. Então, gente, boa noite, Marcos. A gente está boa noite. aqui mais uma vez, agora, né, nesse ensino remoto maravilhoso, para a gente dar essa aula incrível sobre raça. Então, espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos embora. Bora lá, porque é um tema que é essencial para entender o Brasil e para entender o mundo, de uma certa forma. Eu acho que se vocês saírem daqui entendendo os conceitos básicos, eu acho que já vai ajudar muito vocês para a prova do Enem, para a redação e para a vida. Eu acho que o mais importante é você aprender e levar isso para a vida. E aí, vamos lá começar. A gente vai começar a falar logo aqui do que a gente vai ver. A gente vai começar com um debate sobre as grandes navegações e a diáspora africana, falando um pouco da colonização e da escravização. Não vai passar por todo o processo escravocrata no Brasil, porque isso é mais para o pessoal de história, é mais para vocês entenderem de onde vem a perspectiva de raça. As primeiras teorias de raça que vem no século XIX, o conceito para biologia, que não é o que a gente trabalha, mas é importante saber, evolucionismo, determinismos, darwinismo social e eugenia. Como essas teorias vêm para o Brasil, quais são os impactos na forma de entender o Brasil, como uma identidade nacional foi formulada, e aí vai a partir de dois autores, que é Freire e Florestan Fernandes. E para encerrar, a gente vai trabalhar com um conceito que está muito em alta, que é racismo estrutural e necropolítica, e fazer as definições deles e tentar dar exemplos práticos de como esses conceitos funcionam para entender a realidade. E bora lá. Qualquer dúvida, só abre o microfone e falar no chat que eu e Gleice a gente está de olho aqui. Então a gente começa com as grandes navegações e pela diáspora africana. Acho que se vocês lembrarem da aula de cultura, a gente começou também com esse tópico, porque é um marco assim, na história da sociedade ocidental. Porque é o período que marca o encontro da população europeia com outros povos que eles ainda não tinham colonizados ou que ainda não tinham tido um processo de exploração, vamos dizer assim, acho que é a palavra mais certa, não teve uma exploração desses povos ainda. E a Europa se encontrou em um grande dilema: como compreender essa população que não vestia roupa, que aparentemente não tinha Estado e não tinha rei, e aparentemente não tinha religião. Então, é um período que marca essas mudanças de compreensão da própria noção de humanidade. Eu acho que é o ponto central. E aí, dois conceitos foram centrais para essa mudança de percepção do mundo, que são a de escravos naturais e filhos naturais. Vocês lembram mais ou menos quais são a diferença desses dois conceitos? A gente trabalhou na aula de raça. Se não lembrar, tudo bem, gente. Tem como revisar, não se preocupe. Então, bora lá, bora dar uma revisada. São conceitos bem simples. Então, o primeiro conceito de escravos naturais é o seguinte: é quando surge nesse contato, os europeus vão tentar entender, tá, quem é essa população indígena que eu estou me encontrando? E a primeira definição que eles formam é essa: escravos naturais. Eles seriam povos inferiores, povos atrasados, isso entre muitas aspas, obviamente, e que devido a isso, os europeus sendo superiores, a população indígena da América seria escravos naturais deles, então deveria servir a população europeia. Então essa foi a primeira formulação básica para entender outros povos de outras localidades, especialmente das Américas. Em seguida, tem um conflito, porque a Igreja Católica vai começar a perder força na Europa. E ela vai querer expandir a sua força de atuação e seus súditos. Então, a Igreja Católica luta para que esses povos indígenas sejam, de certa forma, salvos. Muitas aspas de salvos. Então, um novo conceito surge desse debate, que é o de filhos naturais, que é o seguinte: olha, esse povo selvagem, eles poderiam ser salvos através de um processo de conversão. Então, se eles virassem cristãos, eles teriam a alma deles salvas e poderiam ir para o céu.
mas isso não faz deles humanos, né? Faz alguém que precisa da salvação de uma população branca, de uma população católica, cristã, para que seja considerado algo. Então, é nesse processo que surge, por exemplo, os jesuítas. Esse processo de catequização dos jesuítas com a população indígena, e que até hoje tem com missionários, surge desse período do século XVI, da expansão colonial europeia nas Américas, enfim. Deu para entender mais ou menos esses dois conceitos? E aí, galera, deu? Sim, deu tudo certo. Massa. E aí, depois desse processo, boa noite, Dandara, boa noite também quem entrou agora. A gente começou quase agora, então a gente está quase na revisão da aula de cultura. E nesse processo, teve as grandes navegações e a diáspora africana. E o que é a diáspora africana? A diáspora africana é um termo utilizado para quando a gente quer falar da imigração forçada de povos de África para a colonização das Américas. Quando diversos povos do continente africano foram trazidos para o novo mundo, né, para as Américas, para para serem escravizados. Isso no Brasil, na América Latina Espanhola, né, então Argentina, Chile, Peru, Bolívia, e também nos Estados Unidos. Então, todo esse processo de colonização que trouxe de forma forçada a população africana para as Américas e para outras partes do mundo é conhecida enquanto diáspora africana. Então, com a briga da Igreja Católica pela catequização da população indígena, a força colonial portuguesa precisou achar uma nova mão de obra para a colonização nas Américas. E aí foi encontrada justamente a força, a mão de obra africana escravizada para fazer esse trabalho. E aí vai ter diversas formas que eles utilizaram para explicar isso. Um dos mitos católicos, uma das histórias católicas é a maldição de Cã. Eu não sou católico, então quem foi que tiver mais noção desse mito que eu, por favor, fale. Mas basicamente foi uma adaptação de um conto que tem na Bíblia, falando da maldição de Cã, que supostamente teria visto o pai nu, enfim, teria visto a nudez do pai, e por isso ele teria sido amaldiçoado. E a Igreja Católica, a população europeia do século XVI, fez um processo de interpretação e entendeu que a população amaldiçoada que a Bíblia falava era a população africana. Então foi por isso que eles utilizaram a mão de obra de África para ser escravizada, porque tinha essa interpretação dessa maldição dentro do povo africano, dos povos africanos. E aí, e aí tem esse grafo de uma instituição chamada Slave Voyages, que é uma instituição que faz um grande processo de catalogização de viagens de navios negreiros, tentando contabilizar quantas pessoas vieram do continente africano para as Américas. E esses são os números do Brasil, de Portugal para o Brasil. Então, em 1500, já no 1501 até 1525, você tem 7 mil pessoas africanas que foram trazidas à força para as Américas, e o número só vai crescendo até chegar no pico de 1.300.000 pessoas africanas que foram retiradas à forças de seus lares, das suas famílias, das suas culturas, das suas etnias. E tem uma queda, assim, drástica em 1851, que é justamente devido à Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, o tráfico de navios negreiros, né? E esse número cai drasticamente, mas isso não significa que não havia comércio interno no Império Brasileiro. Ainda havia, porque não houve o processo de libertação oficial, se assim a gente pode dizer. Então, a gente, vendo esses dados, consegue compreender a dimensão de quantas pessoas foram trazidas para o Brasil colonial nesse processo forçado de imigração. Muitas pessoas, e é por isso que a categoria de raça é fundamental para a gente entender a formação da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Então é por isso que a gente está trabalhando sobre esse tema aqui em Sociologia, para vocês entenderem melhor, se já não entende, a sociedade brasileira. Então, esse é o grande processo de abertura da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, gente.
Bem, gente, como o César, né, falou, existe essa ideia, né, e essa vontade, né, dos europeus, né, dos povos europeus, que eles pensavam que eram superiores, né, à raça humana, né, entre aspas. Então eles pensavam que existia essa superioridade das raças, e daí eles vão colonizar outros povos, então eles vão atrás, né, de expansão colonial e mercantilista, né? Então ele acaba fazendo relatos, né, extremamente racistas, né, e ideológicos sobre as pessoas que ali estavam, né, os indígenas. Então ocorre essa usurpação, né, de negros, né, de África, e que eles são forçados a virem, né, para a América, para o Brasil. Então, conta-se, né, estima-se na realidade que mais ou menos 12 milhões e meio de pessoas escravizadas, né, vieram para cá, né, de negros de África vieram para cá, para o Brasil. Né? Então, isso traz uma ideia, uma noção de como, né, os europeus, né, os viajantes europeus, eles queriam desvendar a origem humana, né, a origem do ser humano. Então, a partir daí das grandes navegações e dessa expansão, né, do mercantilismo e da burguesia, né, que eles vão fazer esses relatos, e com isso eles trazem uma ideia de raça, né, uma ideia que para a biologia é uma classificação da espécie humana. Então, de início a raça, ela foi classificada como como uma espécie, classificada não, perdão, ela foi interpretada como uma espécie humana, que ela seria dividida em subespécies, né, de acordo como fazem com as plantas e os animais. Então, a raça seria isso. Posteriormente, né, que essa categoria de raça, ela foi levada para os seres humanos, que os seres humanos também seriam divididos, né, em subespécies. Né? Então, essa era uma ideia da biologia e da física a partir dos relatos desses viajantes europeus que vinham para continentes, né, diversos, a fim de levantar conteúdos e de descobrir realmente quem estavam ali. Né? Então, são escritas algumas teorias, né, sobre isto, né? E para a gente compreender um pouco mais a respeito, algumas teorias racialistas do século XIX, que foram o evolucionismo social, o determinismo geográfico e o darwinismo social. Porém, antes disso, que tem-se essa ideia de raça, né, de que a espécie humana ela seria dividida em subespécies, né, e que existiriam raças superiores e raças inferiores, e que também existiria uma diferenciação dos valores morais, estéticos, psicológicos, né, e que eles seriam transmitidos pela genética. Né? Então, nós vemos aqui um conceito de raça para a biologia, rapidamente, que seria a ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em subespécies, tal como o mundo animal, e que essa tal divisão estaria associada ao desenvolvimento diferencial, né, de valores morais, dotes psíquicos e intelectuais entre os seres humanos. Então, é a partir desse contexto, né, social, é a partir do iluminismo e da Revolução Francesa, né, de uma ideia de igualdade, perdão, entre os seres humanos, entre os homens, né, de uma ideia de liberdade e de fraternidade, que é construída algumas teorias a partir disso,
né, e que é provocado e instigado essa ideia de que precisamos saber sobre a nossa origem, né, sobre a origem do homem, em sentido universal, né, o homem como ser humano, né, que essa também é uma categoria machista, porém não vem ao caso no momento. Né? Então, o termo raça, ele é introduzido nessa literatura, né, a partir do século XIX, por Georges Cuvier. E a partir de então surgem duas vertentes, o monogenismo e o poligenismo. Então, o monogenismo, ele dizia, né, e acreditava que existia apenas, que a humanidade, no caso, era una, né, uma, que a humanidade, ela viria de uma criatura, né, que seria, que aí já traz questões bíblicas, influências bíblicas. Já o poligenismo, ele acreditava que existiam vários tipos, né, de criações, e não apenas uma, como monogenismo. Né? Então, a partir, né, disso, né, que algumas outras questões vão surgindo para reforçar essas visões, né, do monogenismo e do poligenismo, e especialmente do poligenismo, né, que foi encorajado, né, que essa visão poligenista, ela foi encorajada pelo nascimento da frenologia. O que seria, então, essa frenologia? Seria a determinação, né, do caráter que os cientistas, no caso, ou pseudocientistas da época, eles determinavam o caráter da pessoa, a personalidades dessas pessoas e o grau de criminalidade desses seres humanos a partir do formato da cabeça. Né? Então, essa teoria foi criada por um médico alemão chamado Franz Joseph Gall. Então, a gente vê aqui do lado, vocês estão vendo aqui a imagem, que a gente vê o crânio, né, de um chimpanzé, como ele é mais similar ao crânio de um homem negro, e nós vemos acima o crânio de um homem dito branco. Né? Então, para a gente ver as diferenças, né, e as similaridades existentes em que havia, né, nesse racismo científico, né, porque essas teorias elas foram tidas hoje, né, atualmente, como racismo científico, porque existia um racismo intrínseco muito grande. Então, a gente vê aqui essas distinções e similaridades, né, entre o chimpanzé e o negro, e as distinções entre o chimpanzé, o negro, para o homem branco, né, as dimensões de crânio, né, de um e o outro. Então, isso acabava com que os autores da época, né, e cientistas, eles colocassem tudo que fosse de ruim para os negros, né, e, pois é, vige mesmo. Então, Professora, sim, foi pode falar. comprovado que os crânios deles eram assim mesmo? Isso era... Mas a questão... Veja, eu não sei se foi comprovado. Eu acho que seria uma coisa para a gente pesquisar. Mas como é que na época, gente, a gente pensa aqui, como é que na época a gente poderia medir um crânio? Né? Como é que... E que essa medição desse crânio, ele poderia definir que a raça seria inferior ou superior. Assim, a partir de quê? Isso. Então, isso é um questionamento mesmo para a gente fazer. Então, a partir de quê? A partir de teorias totalmente racistas, que hoje sabemos que é racista, mas, na época, era o contexto social e cultural da época. Né? Então, vários autores, vários pensadores, eles foram nessa também, entende? Então, por exemplo, Lombroso, César Lombroso, com a antropologia criminal, ele diz que a natureza biológica do comportamento é a natureza biológica do comportamento criminoso, né? E que seria físico, e que esse comportamento criminoso seria físico, seria hereditário e elemento objetivamente detectável nas diferentes sociedades. Então, isso a gente traz com uma visão totalmente
racista, né, ideológica, política, né, porque quando a gente fala de raça, a gente fala de poder e a gente fala de conflitos entre pessoas, né, da sociedade, e a gente também pode fazer uma menção dessa ideia ao atual, né, o que a gente entende como algo atual, né, que, na verdade, é algo totalmente passado e obsoleto. No entanto, a gente observa que, por exemplo, de acordo com essas teorias, né, e de acordo com esse racismo científico incrivelmente disseminado, né, na nossa sociedade global, né, mundial, vemos quando estamos andando no dia a dia, é algo que isso também foi trazido em alguns textos e até em discussões em sala de aula mesmo, até em coisas informais, que quando a gente vê homens negros, né, na rua, né, qual a sensação, né, que eles nos dão, né? É algo e por que eles nos dão uma sensação ruim, entre aspas? Porque não deveria, isso não deveria existir, compreende? Então, é algo que Achille Mbembe, quando ele fala da a crítica da razão negra, se eu não me engano é esse o nome, ele fala assim, que os negros, eles possuem máscaras, né? Que os negros, eles possuem máscaras, porque quando eu estou olhando para uma pessoa negra, eu estou olhando para tudo que ela representa, e não para a cor da pele dela, e não para a pessoa que ela é, para o caráter dela, entende? Então, a gente está olhando para a ancestralidade dela e para a história, né, que aquela imagem representa, que é uma imagem, muitas vezes, né, na maioria das vezes, racista. Compreende, Karina? Então, a gente não sabe se foi uma coisa realmente, se dava para fazer isso, né? Mas, de acordo com isso que foi feito, a gente pode trazer e levantar várias outras questões a respeito. Pode falar, Ramon. Ô, professora, eita, calma. A criação do sistema carcerário bebeu dessa fonte aí, né? Dessa questão de que pessoas pretas são mais propensas à criminalidade. Então, é uma das consequências, né? O fato do Brasil ser o quarto ou terceiro maior encarceramento do mundo, acho que só perde para os... Eu não vou lembrar os outros 2 ou 3 países acima, mas o Brasil é o terceiro ou quarto lugar de encarceramento no mundo. Então, tem mais de 700 mil pessoas encarceradas, né? Então, o encarceramento, ele é justamente algo da estrutura da nossa sociedade. Então, não, claro que, obviamente, que toda essa questão do racismo, pronto, obrigada, Kailane, perde para os Estados Unidos e a China, então é o terceiro lugar. Então, toda essa questão e a nossa história, né, global e do Brasil é vista como algo que é consequência. Então, foi trazido por Lombroso, por Nina Rodrigues aqui no Brasil, né, a questão da frenologia, dentre outras questões, que vai ser consequência, né, que isso é uma teoria para embasar que o negro, ele deve ser morto, que o negro, ele deve ser encarcerado, por causa de várias questões que a gente vai discutir daqui a pouco. Pode falar, César. Então, um exemplo mais recente sobre frenologia na relação à tecnologia. Teve um caso que saiu na revista Nature, que é uma revista científica bem importante, uma das maiores, e era basicamente frenologia. E era o quê? Um pesquisador utilizou reconhecimento facial e inteligência artificial para tentar detectar quem poderia ser considerado confiável ou não. Então, ele estava buscando aspectos físicos das pessoas para tentar identificar o caráter delas. E isso é o que a frenologia no século XIX está tentando trazer. Que tentava trazer, no caso, né? Então, para vocês verem como essas questões ainda hoje estão muito presentes, mas com outras roupagens, sabe? Então, para tomar cuidado com isso, assim, esses pensamentos não desapareceram. É a grande questão. Querer explicar
aspectos sociais a partir da biologia não rola, sabe? É algo falso, não dá para fazer. Exatamente, até porque posteriormente foi tido pela antropologia que a questão da raça só pode ser explicada pela sociologia e pela antropologia. Não existe uma explicação biológica da raça. Passa aí, por favor, César. Então, gente, as teorias racialistas, nós temos evolucionismo social, determinismo geográfico e darwinismo social. Eu não vou me alongar muito em evolucionismo social e determinismo geográfico, porque já foi trazida, e muito bem trazida, na aula de cultura, tá? Então, apenas para a gente dar uma relembrada, ou se vocês quiserem, por mais que já está escrito aqui, né? Então, poxa, era para vocês falarem um pouquinho. Mas vocês, sei lá, vocês querem falar um pouco sobre o que vocês acham, as palavras de vocês sobre o que é evolucionismo social e determinismo geográfico? Quem lembra? E aí? Vocês estão tão quietos hoje, gente. Professora, a gente só Diga. viu recentemente em história sobre o darwinismo social, mas eu não lembro bem do determinismo geográfico, não. Tá, tudo bem. Então, gente, evolucionismo social, como foi visto na aula de cultura, eu vou só apenas dar uma relembrada. Acreditava-se que as sociedades têm início no estado, primitivo, né, que seriam os comportamentos animalescos. Tô colocando Oi. referência. Ah, É a não, tudo referência bem. do negócio. Não, tudo bem, é porque eu travei aqui, eu pensei que eu tinha travado para vocês também. Então, evolucionismo social, eles acreditavam que as sociedades têm início no estado primitivo e gradualmente tornam-se mais civilizados, né, com o passar do tempo. Então, é aquela história de que os povos europeus são os mais superiores e têm a cultura superior. Então, toda a sociedade, né, sem ser o europeu, vai ter que seguir uma linha, né, um progresso linear, compreende? Então, todos os outros lugares, todos os outros continentes, né, e povos, eles vão da selvageria, depois vão passar da barbárie e vão chegar na civilização. Isso é o que um antropólogo cultural, evolucionista social, também. Eita, que eu vou lembrar, não. Lembra aí, César? Morgan, parece. Oi, É um dos perdão. três. O quê? O evolucionista social que vai falar sobre a selvageria, a Morgan. barbárie. É Morgan, Morgan, pronto, isso. exatamente. Então, ele vai dizer que os países primitivos, eles vão seguir, ou seja, os países mais abastados, os países inferiores, eles vão seguir numa linha, no progresso linear, até chegar à civilização, que seria aos moldes europeus, entende? Então, vão sair do estado primitivo, que seriam esses comportamentos animalísticos, né? E daí precisariam, obviamente, né, da colonização, né, das grandes dos grandes centros, né? E iriam para a civilização ao passar do tempo. Essa seria a ideia de evolucionismo social e traria também consigo a questão do monogenismo, né? Que a humanidade seria una, né? E que o nosso fim seria a civilização de modo geral de todas as sociedades. O determinismo geográfico, ele traz a ideia de que o desenvolvimento cultural de uma nação seria totalmente condicionada pelo meio. Então, por exemplo, é uma coisa que Gilberto Freire fala aqui, acredito que seja Gilberto Freire, que o clima tropical do Brasil, ele faz com que os brasileiros, eles tenham uma sensualidade, uma sexualidade maior. Ou seja, ele vai dizer que algo é condicionado pelo meio. Mas, na realidade, isso não acontece, não tem nada a ver. Então, apenas para dar um exemplo,
Entende? Então, essas teorias e esses povos, né, os europeus, eles queriam apenas uma justificativa para dizer que alguns povos eles são inferiores e para isso eles criaram as suas teorias, né? Então, a teoria seguinte, que seria darwinismo social, né, ou teoria da raça, né, que acreditava-se na existência de raças superiores e raças inferiores, a partir da transmissão hereditária, né, das características físicas e genéticas. Né? Então, eles acabavam enaltecendo os tipos puros, né? Ou seja, a raça ariana, né, que seria os brancos, os tipos puros, né, em relação à raça, de população, e compreende a miscigenação como uma degeneração. Então, é muito isso que eles vão dizer. Eles vão dizer que existem raças superiores, raças inferiores, e existe também os tipos puros de população, e que a própria miscigenação, né, de povos seria uma degeneração. Então, acaba que o darwinismo social ele coloca abaixo, né, a questão do evolucionismo social, porque o evolucionismo social vai dizer que o que nos espera é a civilização, né, de modo geral e completa. No entanto, o darwinismo social vai dizer que não, que o que acontece quando existe a miscigenação, né, das raças é uma degeneração, e a degeneração não é uma coisa positiva, compreende? Então, nós vemos aqui mais uma vez imagens, né, de crânios entre a raça branca, a negra, e não sei, a outra que talvez possa ser a amarela, né? Porque tem autores que dividem a raça entre branca, negra e amarela. Então, deixa eu ver aqui, tem uma questão. Analice, essa questão de termos geográficos já foi muito incentivada pela indústria cinematográfica, né? Tu quer dar um exemplo, Analice? Fala com a gente. O que é que você está pensando sobre isso? Não, é só que, tipo, quando a senhora começou a falar sobre determinismo geográfico, Senhora, me lembrou muito... não concordo, senhora. Não pode falar senhora, Não, desculpa. nada disso. Imagina, fala. Enfim, quando você começou a falar sobre determinismo geográfico, me lembrou muito a questão de filme hollywoodiano, assim, como sempre mostra, sei lá, pessoas latinas com uma certa personalidade, sabe? Deu pra Legal entender? isso. Deu sim. Eu vi alguma coisa, eu acho que não me aprofundei a respeito, mas eu vi que tem uma questão nos cinemas. Pronto, isso mesmo, é força de estereótipo, porque em filmes asiáticos, e asiáticos não, asiáticos mesmo, e latinos, eles colocam um filtro amarelo, e eu acho que César poderia falar melhor sobre isso. E nos outros filmes, por exemplo, quando estão em sociedades europeias ou de centrais, como Estados Unidos, França, etc., eles colocam um filtro azul, né, para dizer que tal pessoa não é, digamos, tão suja, eu diria, eu usaria o termo suja, assim, como se fosse sujar algo, não sei. E só para falar disso, isso, pode ser um reforço disso mesmo, porque esses pensamentos do século XIX associavam o clima tropical quente como atrasado e a população em locais frios, como a Europa, como propensos ao avanço, sabe? Então, pode sim estar relacionado. Não sei se diretamente, mas pode sim. Pronto, exatamente. Exatamente, as reportagens da Índia geralmente têm esse filtro, exatamente. Aquele filme, Quem Quer Ser o Milionário, meu Deus, é só isso que tem. Enfim, pode passar, César, por favor. Acho que José Henrique quer falar. Sim, professor. É só uma dúvida. Se esse darwinismo social, ele influenciou Monteiro Lobato a escrever aquele livro que eu acho que é O Presidente Negro, alguma coisa assim. Que ele dizia que se caso um presidente negro governasse uma nação grande, essa nação iria ruir, porque no caso a pessoa seria negra. Se essa questão influenciou, porque eu acho que ele acreditava nesse tipo da pessoa que era pura e tal.
Exatamente. Um ótimo exemplo. Exatamente. Monteiro Lobato ele era totalmente a favor das práticas eugenistas, e o eugenismo ele vem do darwinismo social, né, desse racismo científico grandioso. Então, sim. Pois é. Exatamente. Depois que a gente cresce, a gente descobre, né, que foi tudo uma farsa. Então, gente, a partir do darwinismo, a gente traz a questão da eugenia, né, que no darwinismo, né, como tem essa ideia de raças inferiores, superiores e tal, e existem os tipos puros de raça, né, então tratava muito sobre isso. Então, na eugenia, que significa bem-nascido, eu nem coloquei aqui, na verdade, mas significa isso, tá, gente? O significado de eugenia é bem-nascido, tá? E esse termo foi criado em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton, né? Então, o grande objetivo, assim, da eugenia, né, seria de melhorar a qualidade genética da população, né, visando a produção de nascimentos desejáveis e controlados. Então, seria de acordo com Galton, né, a evolução do homem é impedida pelo fato de as pessoas inferiores procriarem mais rapidamente, porque tem uma coisa que Gobineau, um filósofo Gobineau, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, que ele vai dizer assim, ele diz que as raças inferiores, elas procriam. Peraí, recapitulando. As raças inferiores, elas. Ai, meu Deus, elas se. Como é o nome daquilo? Elas se reproduzem muito. No sentido de que, assim, alguns autores, eles acreditavam na esterilidade, né, das raças inferiores. No entanto, o Gobineau, ele vai dizer que não. As raças inferiores, infelizmente, elas procriam muito, né, e elas se reproduzem muito. E que isso seria uma lástima. Ele diz assim, é lastimável que isso aconteça, porque a civilização vai estar fadada ao fracasso, que vai estar fadado a raças inferiores, vai estar degenerada, miscigenada, enfim. Tudo que esses pensadores falaram na época, de acordo com o contexto social, cultural, econômico, político deles, ok? Então, a eugenia seria isso, né? O nascimento, né, desejável e controlado, né, de pessoas, né? Então, tem-se a eugenia negativa e a eugenia positiva, aqui para a gente dar exemplos. E a eugenia negativa seria impedir que pessoas inferiores procriassem, né, se reproduzam. Essa é a palavra que eu estava querendo. Se reproduzam, né? Então, eugenia negativa seria impedimento que as pessoas inferiores, ditas raças inferiores, se reproduzam, tá? Entre si, né? Porque seria uma questão de degeneração racial e social, né? E como exemplo desses problemas, nós temos pessoas com problemas mentais, né? Doenças hereditárias e contagiosas. Então, pessoas que tinham esses tipos de doenças, elas não podiam se reproduzir, não podiam ter filhos, né? E também nós temos o nazismo, né? Que no caso seria uma questão macro, né? O nazismo estaria aí para uma questão macro. E Adolf Hitler, ele utilizou o eugenismo como uma política, né? O eugenismo acabou sendo considerada uma ciência social e política, né? E foi utilizada por Hitler para que os judeus eles fossem tidos como raças inferiores e que eles não pudessem se envolver e se reproduzir, né? Então a eugenia e com o darwinismo social ele podia ele fazia com que fosse um pretexto, fosse um incentivador de um racismo, compreende? Então, esse seria a questão da eugenia negativa.
Vamos lá, Genailson falou aqui, professor, essas reflexões científicas acerca desse assunto da época refletem, de certo modo, a produção de riquezas e capital. Exatamente, como se todas as justificativas estivessem na... Exatamente, sabe por quê? Porque quando a escravidão aqui no Brasil, dando apenas um exemplo, foi abolida, Genailson, os liberais da época, eles não pensaram nas pessoas negras, né, escravizadas. Eles pensaram na burguesia, eles pensaram na expansão comercial e burguesa, entende? Então, sim, os negros, eles sempre foram colocados em segundo plano. Então, primeiramente, o que tinha que fazer era acabar com aquilo, porque não era mais benéfico em relação à questão financeira e econômica do país. Ramon falando aqui, cadê? Ainda estou passada, chocada. Monteiro Lobato, pois é, eu também fiquei chocada quando soube disso. Ramon dizendo, se tu vê, por exemplo, se tu acaba amarelo, tá. Pois é, exatamente. Pois é, caiu a ficha, né, gente? Vamos lá. Continuando. E a eugenia, a gente tem muita coisa para falar ainda, então vou tentar um pouquinho mais rápido aqui. A eugenia positiva seria o cruzamento entre raças, né, que deve ser continuado. Ou seja, pessoas superiores e saudáveis são incentivadas a se reproduzirem para dar seguimento a uma espécie humana linda, branca e saudável, tá? E essas seriam as características desejáveis, né, da eugenia positiva, né? Essa era uma característica que Hitler também queria, tá? Assim, um exemplo. No caso da eugenia negativa. E como exemplo da eugenia positiva, a gente tem o Brasil, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas só para dar um apanhado. A eugenia positiva aqui no Brasil foi positiva para alguns autores em relação ao cruzamento entre raças. Então, dizia-se que, beleza, a gente pode... essa ciência pode ser aplicada aqui no Brasil para que o cruzamento entre raças, né, entre brancos, negros, indígenas, europeus, imigrantes de modo geral, elas acontecessem para que houvesse um branqueamento da população, né? Então, a existência dessa ideia de branquear a população brasileira, né, para que a gente fosse mais um pouquinho mais superior, ou melhor dizendo, menos inferior, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Pode passar, César, por favor. E aí nós vemos agora uma questão que é muito interessante e muito triste também ao mesmo tempo, que é sobre a ideia de bestialização da raça, né? A ideia dos zoológicos humanos. E nós vemos aqui algumas imagens, né? Essa imagem aqui no meio, que nós vemos aqui uma exposição com alguns homens negros aqui. Pois é, muito pesado, real. Então, nessas exposições estão homens, mulheres, idosos, crianças, eles sempre, indígenas, esquimós, eles sempre eram encarcerados em jaulas, né, como animais, ou em espaços que imitassem seus habitats, né, seus ambientes naturais, né, ou estados primitivos. Então, isso acontecia muito, né? Então, é a partir daí e que isso ocorreu entre a década, né, gente, de 1870 e a década de 1950, né? Então, nós vemos aqui esse rapazinho aqui, que é Otabenga. Depois vocês procuram a história dele, que é bem interessante. Acabou com o suicídio dele, né? Mas ele utilizava essas garras aqui como, na verdade, fizeram as garras nos dentes dele, né? Como algo realmente característico e animalesco real. Posso repetir, sim. Qual parte, Karina? Essa daí da bestialização da raça, professora, porque a minha internet Sim. caiu. Tudo bem. A falar. Tudo bem. Então, essa bestialização das raças, são os zoológicos humanos, né, que ocorria nas décadas de 1870 e a década, né, até a década de 1950, século XX, gente, aqui pertinho, né? Então, nessas exposições
né, em que homens, mulheres, idosos, crianças, indígenas, esquimós, eles eram encarcerados em jaulas, como animais mesmo, para as pessoas irem lá, dar comida, enfim, toda essa, como um zoológico real mesmo, né? Pois é, Circo dos Horrores real, assim. E esses espaços, né, eles eram encarcerados em jaulas ou em espaços, né, que imitassem os seus ambientes naturais, entre aspas, né? Então a gente está vendo aqui, né, algumas pessoas olhando esses homens aqui numa espécie de lago, alguma coisa do tipo. E também nós temos aqui do lado esse rapazinho aqui chamado Altabenga, que depois vocês procurem a história dele, e que ele tem essas garras, fizeram essas garras no dente dele como uma questão, uma forma característica, né, de sempre lembrá-lo, né, como um animal mesmo, né? Então a gente vê que isso tudo está ainda no nosso ideário, né, no nosso imaginário social, né, porque foi trazido, né, uma informação recentemente de que Pazuello, né, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, obrigou um soldado negro de 19 anos a puxar carroça no lugar de cavalo. Isso ocorreu agora, essa informação foi trazida para a gente agora em 2021. No entanto, isso ocorreu em 2005, né? Esse fato ocorreu em 2005, né? Então ele fez isso como um castigo, sabe? Tipo, castigou um soldado e fez com que ele puxasse carroça. E daí outros soldados ficaram rindo e levaram isso na brincadeira. Só que é totalmente racista e uma construção totalmente histórica, social e cultural de um racismo que está tão intrínseco na nossa realidade brasileira. Não sei se vocês lembram, mas jogadores são chamados de macacos o tempo todo. Teve um jogador da seleção brasileira que um torcedor no exterior jogou uma banana, foi com o Daniel Alves, e ele comeu a banana. Dentre outras coisas, Ludmilla foi recentemente chamada de macaca, dentre outras coisas, gente. Então, é uma bestialização real, né, da raça. Eu sinto muito, Aline. Pois qualquer Professora, coisa, se não der para terminar de assistir a aula, tudo bem, porque realmente isso é muito pesado. Pode falar, Ramon. essa questão da bestialização também pode citar os estereótipos, né, atribuídos às pessoas pretas como tipo do homem negro selvagem, da mulher negra raivosa também, né? Exatamente. E, Ramon, Exatamente. geralmente as pessoas sempre veem a gente como pessoas muito fortes. Eu não sei se já aconteceu isso contigo. Sim, Já sim, falaram pra mim, não, porque tu sabe, né? Sempre sofreu com essas coisas. Eu fiquei tipo, eu vou tomar sim, cura. é E tem, horrível isso. Atribuir a cor da gente, a força, essas coisas. A questão A isso. gente, a gente do também é apetite vulnerável sexual e às vezes também. as pessoas têm que entender isso, velho. De verdade, é Sim, bastante sim. chato, é bastante chato. Sim, gente, eu não vou ter números específicos aqui, né? Exatos, na verdade. Exatamente, parece que a gente tava falando, tava pensando aqui, ó, conexão aqui, ó, César. Tá Eu ia vendo? falar exatamente isso, poxa. Eu ia falar exatamente isso. Exatamente. Porque tem muito caso de violência obstétrica devido a essa visão racista de pessoas negras, né? Então, até a questão de anestesia, não aplicam muitas anestesias em mulheres negras por causa disso. Real. Aí, nossa conexão tá muito boa, César. Pode passar aí. Professora, eu não sei se encaixa nesse tipo de situação, mas antigamente existia na hora do parto lá um corte que fazia na vagina e tudo mais, e hoje em dia não pode porque é considerado como violência na hora do parto. Isso também se relaciona? Sim, também se relaciona. Também se relaciona. Eu esqueci o nome desse corte, mas
Mas sim, como se a mulher negra ela fosse forte o suficiente para que, por mais que esse corte é uma questão, é proibido, né? Proibido. Mas sim, se relaciona sim. Ô César, eu acho que talvez tu falasse primeiramente Uhum. de Nina Rodrigues e Pronto, Oliveira. Porque eu acho que eu esqueci de fazer essa troca. Mas é isso, vai lá. eu ia comentar isso. Mas então, bora lá. Então, essas teorias vão chegar no Brasil, obviamente, né? Então, o século XIX é um período que marca a tentativa do Brasil se formar enquanto nação. Então, se vocês lembrarem de aula de história, vocês vão lembrar que a coroa portuguesa veio para o Brasil, vai ter a formação do Império Brasileiro, e em diversos campos vai tentar se construir um ideário de nação, de império. Então, na literatura, você vai ter o romantismo, por exemplo, é um caso muito emblemático, né? O Guarani, Iracema, enfim, o que é o Brasil. E diversos teóricos também no Brasil vão tentar pensar essa questão da raça. E, obviamente, eram pessoas de elite que iam para a Europa estudar e voltavam com essas referências e buscavam aplicá-las no Brasil. Então, como eu estava dizendo, a busca da identidade nacional, diversos projetos vão surgir sobre como o Brasil deveria ser feito, e a produção científica europeia apontava que o Brasil estava fadado ao fracasso. Por quê? Porque você vai ter dois autores, já foi trazido aqui, Lombroso, o caso da criminalidade, então não vou repetir, mas Gobineau teve um impacto muito importante porque ele teve um tempo no Brasil. E nesse tempo que ele estava no Brasil, ele fez uma análise dizendo que devido à mistura racial entre branco, negro e indígena, o Brasil estava fadado ao fracasso. Então, se o Brasil não embranquecesse, o Brasil ia desaparecer em sei lá quantos anos, acho que era 500 anos, um negócio assim. Então, essa perspectiva era muito forte no Brasil. Então, se tinha uma preocupação, meu Deus, o meu Brasil vai desaparecer, como é que eu posso salvar ele e deixar, como o Gleice falou, menos inferior, que é o termo perfeito para isso. E aí você vai ter vários autores, a gente só vai trazer dois aqui, porque eu acho que são os dois mais importantes nessa época, que é Nina Rodrigues e Oliveira Viana. E o sociólogo, né, Guerreiro Ramos, ele faz uma crítica muito dura e muito certa também entre diversos autores. E aí, sei lá, entre Euclides da Cunha, entre esses dois, entre Alberto Torres, Silvio Romero, enfim. Uma gama de autores que ele desce o pau lá, assim, sem pena e nem piedade, acho bom. E aí, para falar um pouco desses dois, para vocês entenderem como essas perspectivas entram no Brasil, Nina Rodrigues ele é muito inspirado pelo trabalho do Lombroso, que buscava identificar o criminoso ideal através de características físicas e biológicas. E o que é que Nina Rodrigues pensava? Nina Rodrigues pensava que era previsível que outras raças, negras e indígenas, né, diga-se isso, iriam cometer crimes, porque era da natureza deles cometerem crimes. E por isso, eles não deveriam ser julgados por leis civilizadas, por lei dos brancos, e sim por códigos penais que fossem próprios para negros e indígenas, para esses povos inferiores. Esse é um pensamento que vai durar muito tempo, assim, e até hoje no Brasil, né? Então, parece que tem... se a pessoa é negra, vai cometer o crime, sabe? Segurança seguindo você na loja, enfim. Então, essa perspectiva de Nina Rodrigues Lombroso continua muito forte, especialmente nas forças policiais. Então, o tipo suspeito, enfim, todos esses termos que colocam para caracterizar a pessoa negra como é vulnerável, não, como é? Suscetível a realizar crimes e delitos, sabe? Então, é uma ideia que está muito presente ainda na força policial. E Oliveira Viana, ele acreditava que o Brasil, enfim, estava inferior, mas que essa inferioridade era algo passageiro, porque se houvesse uma miscigenação, esse aspecto inferior iria passar. Então ele se apoiava na crença de que o sangue ariano, o sangue branco, estava crescendo no Brasil, e por isso o Brasil iria ficar superior. E eu vou ler um trecho aqui dele para vocês entenderem como era o discurso. Era o seguinte: o quanto do sangue ariano, quantidade, né? A quantidade de sangue ariano está aumentando rapidamente em nosso povo.
Ora, esse aumento de quantidade ariano a fatalmente reagir sobre o tipo antropológico dos nossos mestiços, no sentido de modelá-los pelo tipo do homem branco. Ou seja, a miscigenação iria fazer que o Brasil ficasse branco, e por isso iria tirar esse aspecto inferior do Brasil. Exatamente, Karine. E muitas pessoas brancas cometem delito e não são punidas, ou não são, enfim, reprimidas pela polícia. Isso tem pesquisas que mostram justamente isso, né? Que não são, de fato, pessoas negras que cometem mais crime. É justamente esse aspecto racial que pesa muito. Professor, e a questão também é dos negros, né? Estar em determinados locais, assim, porque no Congresso mesmo nacional são pouquíssimos os negros, né? Se tiver aqui no Brasil, não tô lembrado de nenhum que seja negro aqui no Brasil. Uhum. Isso está relacionado, como a gente vai ver, com questão de racismo institucional, porque essa ocupação de pessoas negras em espaços de poder é de fato muito baixa. Eu acho que tem até uma lei que os partidos políticos são obrigados a ter um mínimo de pessoas negras, e diversas pessoas começaram a mudar a sua autoidentificação racial para bater essa cota, sabe? Então tem esse aspecto de fraude também. E isso reproduz, de fato, desigualdades raciais. É triste, viu? Uhum. E aí, como já foi falado, né, que esse embranquecimento supostamente salvaria o Brasil, houve de fato um projeto político de embranquecimento racial. Ou seja, se facilitou que pessoas europeias viessem para o Brasil, né, e iriam receber terras, iriam receber benefícios por isso, para realizar o processo de colonização. E foi assim que diversas populações alemãs, italianas, suíças chegaram no Brasil e fizeram a colonização, especialmente na região sul. Esse quadro é um exemplo muito recorrente, questão de prova de Enem, que é a redenção de Cã, que é justamente aquela maldição que eu estava falando, né? Que a população negra supostamente seria amaldiçoada, segundo a Bíblia. E aí a grande interpretação desse quadro, para quem não conhece, é que a avó negra está agradecendo a Deus com as mãos para o céu pelo bebê ter nascido branco. E a mãe, ela seria uma negra de pele mais clara e o pai seria branco. Então, através essa mistura racial, havia essa salvação, havia essa redenção. Então, esse é o processo de embranquecimento e é mostrado, nesse caso, pelo quadro. Então, e aí eu vou voltar para a Gleice, porque... Mas vocês estão com alguma dúvida, gente, sobre esse impacto no Brasil dessas teorias? Então, coloca lá na redenção de Cã, rapidinho. Só uma coisinha que é interessante aqui destacar. Vocês notem que a mulher, a avó aqui negra, ela tá no barro. A mulher, ela tá entre o barro e um asfalto, digamos assim. E o homem, né, o imigrante, ele tá no asfalto, né? Então a gente vê como é que seria essa evolução a partir disso aqui, né? Só para a mulher negra aqui com o bebê, né, entre os dois. É uma coisa bem, realmente, uma sacada, né? Bem interessante. Pode voltar lá para a construção de... Professora, a gente viu isso Sim. aí no intertexto, é enriquecimento, né? Isso. Que a mãe casava com uma pessoa mais clara para nascer um filho mais claro, e a filha casava com um mais claro para nascer uma criança mais clara, é tipo isso, né? Isso, e assim sucessivamente. Isso, uma coisa que eu acabei de notar agora é como a avó tá descalça. Não sei se tu já viu. Que de Isso, exatamente. a avó tá descalça. Para quem não sabe, no Brasil colônia, uma pessoa negra ter calçado significava que ela era liberta. Então, se você perceber, o pai tá calçado, a mãe tá calçada, tá um detalhe bem pequenininho, e a avó tá descalça. Então, isso poderia levar a um processo de interpretação desse status dela, da avó de escravizada, ou de escravizada, sabe? Então, é só um detalhe que eu nunca tinha notado, eu notei agora. Então, gente, a partir disso, a gente vai trazer uma ideia, né, de construção da identidade nacional, em que
houve, né, esse interesse, né, e essa provocação e esse incentivo, né, por parte de alguns pensadores, né, brasileiros, né, e sociólogos também, de compreender a construção da nossa identidade nacional. Genailson está falando aqui, essa política de incentivo à vinda de europeus para o Brasil corrobora com o pensamento de que o negro não é civilizado, logo não cabível a trabalho remunerado após a Lei Áurea. Isso, exatamente. A gente acho que vou falar um pouquinho a respeito. E aí, nós temos dois grandes nomes importantes, assim, bem importantes, que é Gilberto Freire e, posteriormente, Florestan Fernandes. Então, Gilberto Freire, ele foi um sociólogo bem importante. A gente estuda bem muito ele na sala de aula, né? E aí ele vem dizendo, né, que é contra, né, a essa questão da eugenia. Ele é contra, ele diz que não, que o cruzamento entre as raças é uma coisa positiva, né? Então ele vai dizer, não acredito que seja assim, né? Então ele vai dizer que esse cruzamento ele é positivo, né, e que essa miscigenação ela é positiva. Por que positiva? Porque porque o sangue, né, a raça, né, brasileira, a raça brasileira, ela seria mais forte, né? Então seria uma junção, né, de negros, indígenas e brancos, né? Então essa junção tornaria um país mais forte e com uma cultura maior, né? Por causa que viemos de Portugal, né? De influências de hereditariedade, de sangue do povo português, né? Dos negros, dos indígenas, né? Dos outros imigrantes europeus que vieram para cá, para o Brasil. Então, ele vai dizer e vai abordar no seu livro, né, Casa Grande Senzala, né, que é um dos grandes clássicos da sociologia. Então ele vai dizer que a relação entre negros e brancos era uma relação saudável, já é demais, seria uma relação passível, né, uma relação pacificadora, que seria uma união entre eles dois, e que eles podem conviver pacificamente. É como se a colonização, Freire, ele traz muito a ideia de que a colonização dos portugueses foi pacífica, né, de que não houve um atrito e um conflito muito grande entre indígenas e os homens brancos, né, mas posteriormente a gente vai ver que não foi bem assim, né, mas dentre a teoria de que Gilberto Freire diz e afirma, ele diz que sim, que foi pacífico, que existiu uma união entre os povos, né, de que os negros, juntamente com os senhores de engenho, existia uma relação, né, que era difícil, que era complicada, no entanto, era cordial, que era interessante e tal. Então, existia uma ideia, né, de uma teoria de uma democracia racial, de que as relações aqui no Brasil entre negros e brancos eram boas, eram tranquilas, entende? Então, essa miscigenação trazida por Freire era uma coisa positiva, era uma coisa de que as pessoas elas poderiam defender isso, sabe? E de que poderia ser uma raça, né, uma sociedade superior, sim, por causa disso. É uma romantização, sim, romantização da miscigenação. Sim, uma romantização da miscigenação, exatamente. Pode ser assim também, porque sabemos, né, e é sabido de que vários descendentes vieram do estupro de mulheres negras. Então, existe uma romantização, sim, dessa miscigenação,
né? E em Freire ele vai falar sobre isso, né? Então, Casagrande Senzala basicamente fala dessa relação, né? Dessa relação pacífica e suave entre negros e brancos, né? Trazendo uma ideia de que o Brasil é um país harmonioso, é um país aberto, né, a todos os povos, né, que aqui existe uma democracia racial, que nós somos do futebol, nós somos do samba, de que no exterior o Brasil é maravilhoso, que as mulheres são as mais bonitas e existe, e isso foi tudo reforçando uma ideia de desigualdade, né, de um racismo velado e um racismo estrutural presente na sociedade. Professora, Exatamente, é o país eu tropical estava abençoado por conversando Deus. com um colega que fez intercâmbio, né, para fora do país, e ele disse que a visão que as pessoas de fora do país têm da gente é apenas o Brasil e Rio de Janeiro. Isso, Negros, favela, tiroteio, o filme Cidade de Deus puro. Ele disse que essa é a isso. visão que a galera de fora tem sobre a gente. Exatamente, então vai fazer turismo em favela, né? O povo daqui vai fazer turismo em favela, vai ver as mulheres na escola de samba com biquínis, etc. Pode falar, amor. É só para tirar uma dúvida, se vocês sabem dizer qual é o nome do escritor que fez um livro negacionista, sabe, falando sobre que Zumbi dos Palmares tinha escravos e essas coisas. Se vocês sabem dizer que ele distorcia completamente a questão do racismo aqui no Brasil e tal, no livro É dele. Norlache, um negócio assim. Tu sabe, César? É Norberto. Eu sei, eu posso pesquisar. Eu não lembro de cabeça, eu não lembro assim mais como é. Eu coloco. Beleza. Pronto, César vai dar uma olhadinha. Uma coisa, Gleice, que eu acho que é bom colocar. A gente tem muita crítica a Freire hoje, mas na época era considerado revolucionário, assim. Freire era Sim, considerado progressista. Porque, vê, tu tá partindo de uma época que era considerado que a sociedade brasileira estava indo pro buraco devido a essa miscigenação, e chega uma pessoa vinda do exterior, né, a partir de teorias dos Estados Unidos, enfim, dizendo que não, que a sociedade brasileira, a força dela é justamente esse processo de miscigenação. Isso causou todo um processo de mudança de perspectiva sobre a sociedade, ainda que reproduzisse, de fato, as desigualdades raciais, sabe? Mas Freire foi visto na época como um grande progressista, sabe? O que hoje é meio absurdo de ser considerado. sim, exatamente. Ele foi muito importante, muito bom isso mesmo. César, valeu. E daí nós temos também Florestan Fernandes. E Florestan Fernandes, ele faz uma crítica a Gilberto Freire, né? Então ele vai dizer que essa teoria da democracia racial é um mito, que isso não existe. E ele vai ser super contrário a Freire, né? Super contrário a Freire. Temos pouco tempo. Que bom. Então, ele era super contrário a Freire. Então, ele vai dizer que essa teoria da democracia racial, e que ele vai afirmar que é um mito da democracia racial, é apenas uma função para manter as desigualdades, né? É uma função para manter uma discriminação racial aqui no Brasil. Porque, vejam só, gente, depois da escravidão, no pós-escravidão, os negros eles foram jogados à sorte, né? Então, não tinha trabalho, né? Vieram imigrantes para cá, então não tinha trabalho, não tinha oportunidades, eles não tinham direito à educação, à saúde, a nada. Então, eles foram colocados em um lugar de marginais, da marginalidade. Então, após a abolição da escravidão, essas pessoas, essa população negra, eles tinham que sobreviver de algum modo. Então, eles foram para o que chamamos hoje de favelas, né? Então, eles foram para um montinho, então fizeram suas casas, seus lugares, e daí eles não tinham nenhum apoio, né, do Estado, nenhum apoio institucional, entende? Então, isso é uma coisa muito presente, porque até hoje a gente vê essa segregação, né? Essa segregação, a gente vê isso mais assim, mais visível no Rio de Janeiro, em que as pessoas totalmente
marginalizadas e colocadas à margem da sociedade, né? Que não existe um apoio social, né? Um apoio político, né? Um apoio de um Estado que deveria fornecer a essas oportunidades. Então, acontece isso. E daí, Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro, ele vai dizer, tá, Freire foi importante, no entanto, essa questão e essa teoria da democracia racial, na realidade, é um mito. Na realidade, é um mito, porque enfatiza, incentiva a reprodução de discriminação racial, a reprodução das desigualdades raciais. Compreende? Então, existe uma série de questões em que os negros, né, de que não houve uma inserção dos negros na sociedade de classes, né? Porque tem um livro muito importante de Florestan que ele vai falar sobre a integração do negro na sociedade de classe. Então, ele visa o objetivo é justamente de ver como foi essa transição atual, né, para a sociedade moderna, entende? Então, a gente vê como essa questão da democracia racial é um reflexo enorme do racismo velado no Brasil, exatamente. Exatamente. Então, a gente vê como isso foi importante, né, e foi estruturante, porque a escravidão, ela foi banida, né, foi abolida, né? No entanto, as questões estruturais, né, de como as pessoas tratavam as pessoas negras eram a mesma coisa, eram tratadas da mesma forma. Então, não houve essa inserção do negro na sociedade de classes, porque o Estado, né, não oportunizou a essas pessoas, a essa população marginalizada, emprego, trabalho, iguais, oportunidades iguais, né, dentre de várias áreas do Estado brasileiro. Então, acabou ocasionando e trazendo uma ideia de que Florestan Fernandes vai dizer que foi e que é, na realidade, um dilema racial. Né? Então, o que seria isso? Esse dilema racial seria que os negros eles foram escanteados, eles foram colocados de canto. No entanto, o Estado ele também cobrava dessa população. Então, teve a lei da vadiagem, né, de que os homens negros eles eram tidos como vadios, vagabundos, porque não faziam nada, eram preguiçosos. Só que é uma coisa irracional. Como é que você como é que você vai fazer algo se não lhe dão oportunidades? Então, essa questão do dilema racial, entende de que negros, da população negra, né, um trabalho, né, igualdades em relação à saúde, essa questão do dilema racial. Professora, desculpa, eu não sei se a senhora respondeu Não, a pergunta que eu mais ou fiz menos. no chat, porque minha internet meio que deu uma caidinha. A senhora Alô, viu? tem A alguém senhora já aí? respondeu? Tá ouvindo, Gleice? Sim, vou fazer. Tô sim. Então, a Aline perguntou, a senhora de novo, rapaz, chateada. Acha que a criminalidade é uma escolha? Veja bem, nós somos frutos de uma sociedade que é culturalmente, né, historicamente, racista, sexista, LGBTQI,
E a partir da nossa ideia, né, e da nossa história e cultura, sobre tudo que a gente está falando aqui, já responde essa sua pergunta. Tudo que falamos até agora e o que vamos falar um pouquinho mais à frente responde a sua pergunta. Porque, por exemplo, quando não existe uma questão de igualdade racial no Brasil, por causa da nossa história, porque os negros não tiveram oportunidades, os negros não tiveram uma moradia como deveria ser, né? Muita gente morre de fome, passa fome, por causa de um sistema que só pensa no em lucrar, né? Porque nós fazemos comida, nós produzimos, as indústrias produzem comida para toda a população mundial. No entanto, existem pessoas que passam fome. Por que isso acontece? Né? Por que as pessoas, muita gente mora debaixo da ponte? Porque muitas pessoas muitas pessoas não possuem moradia. Então, são questões que são da estrutura da sociedade, na nossa sociedade brasileira, em específico, e que a gente precisa se perguntar, se questionar, né? Porque essa imagem aqui, ela não está aqui por acaso, né? É uma grande ironia, né? O que do nosso Brasil, né? Do Brasil. Mas essa era a realidade que muitos pensadores queriam, né? Muitos pensadores e filósofos e alguns sociólogos que queriam isso, né? De que a sociedade fosse branca, graças a Deus, ao universo, não sei, não é assim, né? Por causa de várias coisas, várias questões, e que esse racismo foi colocado de lado, pelo menos nesse sentido aqui, né? Mais ou menos assim, digamos. Mas era essa a imagem de um Brasil. Porque não é tão difícil da gente encontrar essa imagem, né? Porque em vários cantos, na mídia, sei lá, em novelas, a gente vê um público, para quem é noveleiro, né, também, né? Em filmes, a gente vê um público totalmente branco, né? Então, tudo isso, eu não sei se vocês são noveleiros ou se lembram da novela, mas, exatamente, Família de Margarina. A novela Segundo Sol, eu acredito que eu gostava de assistir novela. E aí, o Segundo Sol, é uma novela da Bahia. E a Bahia tem a população negra, né, fora de África. Só que a novela tinha pouquíssimos atores negros. Era incrível, até as mulheres que eram protagonistas iriam fazer bronzeamento artificial. Minha gente, pelo amor de Deus, como é isso? Entende? Então, é uma estrutura. Entendeu? É uma estrutura. Vamos lá. Mas vocês vão falar, César vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Genailson falou aqui que as mudanças políticas brasileiras ao longo da história são discrepantes às ocorridas na Europa. Essas diferenças refletiram de como a sociedade brasileira atual é imersa em desigualdade. Sim, porque o Brasil é tido como um país de capitalismo dependente. Então, além de todas as coisas, né, o Brasil, ele transpõe todas as coisas para cá. Então, ele fez uma transposição teórica, ele faz uma transposição econômica, política e etc. Entende? Então, existe uma bajulação do Brasil para com os países centrais, ditos centrais, que é Estados Unidos, França, Inglaterra, dentre outros. Então, o Brasil ele é um país subdesenvolvido, ele é um país de capitalismo dependente dos países independentes. Deu para entender? Então, nós somos dependentes de outros países, né? Então, e isso reflete em várias coisas, né? Da bajulação, de tal presidente com outro presidente, né? E dentre outras questões importantíssimas que são tidas aqui, entende? Então, sim, é isso aí. Eu acho que podemos avançar, César. Acho que a Ramon tinha uma pergunta. Ramon aqui. Ramon?
Oi, professora. Era só um Oi, comentário. Quando você pode falou falar. sobre a novela, eu lembrei da série Cidade Invisível, que fala sobre o folclore Hum, brasileiro, né? hum. Que tem. Que fala. Sim, o folclore brasileiro tem influência da cultura indígena, né? E tal. Sendo que não tem personagens indígenas, sabe, representando os personagens e tal. Foi o que me desanimou de assistir a série também. Pois é. É retratado em tudo, infelizmente. Pronto. Tem um conceito da sociologia. Não sei se... Ah, sim, o conceito. O conceito eu Uhum. esqueci. Ah, eu esqueci, foi mal. Eu acabei falando Florestan antes, mas enfim, gente, com tudo isso, né, que a gente, tudo isso que a gente já falou até agora, na sociologia existe o seu conceito de raça, né, o conceito de raça como categoria sociológica, né, que seria, e tirando, né, essa noção de categoria de raça para a biologia, né, então a sociologia, o conceito de raça para a sociologia seria essa questão de identidade, né, uma identidade social, né, que é impostamente criada, o criado, né, os discursos são criados, né, então a raça, ela é uma construção social. E apenas a sociologia e as ciências sociais, de antropologia, por causa de todo um processo relacional, de todo um. Sei. Eita. Tá, mas tá dando pra me ouvir? Tá. Então, acho que por causa do horário eu vou. Gleice? Acho que voltou. Oi, oi, Pronto, tá. voltei. Vocês, deu pra, tipo, parou não, né? Conseguiu finalizar a questão da raça para sociologia? Não, parou. Ah, deu uma parada, foi? Foi. Em tudo? Pra mim foi em tudo. Ai, que droga. Ah, acho que a gente precisa seguir, né? Mas, enfim, gente, raça para sociologia, como categoria sociológica, é uma identidade social que é impostamente criada, né, através de discursos sobre raça, através de discursos sobre a origem de um grupo, né, que usam termos que remetem à transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais e psicológicas pelo sangue. Então, a raça, ela tem a ver com o poder. Existe uma questão relacional através da raça, relacional, histórica, né, de poder, de conflitos. Então, a raça é uma identidade social que ela é explicada pela sociologia, pela antropologia, né? Então, ela é explicada pelas ciências sociais e não pela biologia. Então, a raça como uma construção social. Então, seria isso, basicamente. Acho que a gente precisa avançar por causa da Isso. hora. É. E já para uma coisa assim que é importante é que, por exemplo, pessoas brancas no Brasil não necessariamente são consideradas brancas no exterior. Justamente por isso, porque a categoria racial é construída socialmente. Então, cada localidade, cada país, enfim, vai ter sua perspectiva racial, sabe? Isso muda muito, assim. Então, não tente, sei lá, transpor o que é raça para o Brasil, para os Estados Unidos, porque são duas realidades diferentes de compreender raça. E aí, quando a gente entra no debate mais contemporâneo sobre racismo, tem alguns autores que têm muita influência, né? E algum deles é Silvio Almeida, que eu acho que muita gente deve conhecer, porque é o que está com um destaque muito grande na mídia por falar sobre racismo estrutural, que é um termo que está sendo muito utilizado incorretamente. Então, acho que é legal trazer isso aqui para vocês entenderem o que de fato ele coloca enquanto racismo estrutural. E o que ele entende enquanto racismo
é que o racismo é uma opressão sistemática que tem a raça como categoria sociológica, enquanto fundamento para manter vantagens ou desvantagens para grupos raciais, ou seja, vantagem, brancos teriam a vantagem, desvantagem para pessoas não brancas, negras, indígenas, enfim. E aí, qual a grande proposta dele? A proposta dele é fazer uma crítica a duas perspectivas. O racismo na perspectiva individualista e o racismo institucional. E aí ele vai defender o racismo estrutural. Então vamos por partes. O que é o racismo na concepção individualista? É como se não houvesse sociedades racistas, existiria pessoas racistas. Então existiriam pessoas preconceituosas, ou grupos preconceituosos. Então não seríamos capazes de entender o racismo de uma perspectiva ampla. Então era como se uma pessoa me fizesse uma ofensa racista e é um problema dela, não é um problema da sociedade como um todo, sabe? Então, isso é completamente errado para ele, porque não abarca a sociedade, o problema social que o racismo tem como característica. O outro, que já é um avanço que foi feito na década de 70, é o racismo institucional. Então, o que é compreendido nisso é que o racismo está intrínseco às instituições sociais. E o que são instituições sociais? São locais que criam rotina, orientação para a vida, e assim elas iriam abarcar para si as contradições sociais. Então, como as instituições estão dentro da sociedade, as instituições iriam também ter as desigualdades raciais. Então, por exemplo, a Universidade Brasileira, até a década de 90, era uma universidade muito branca, independente da localidade que você tivesse. Então, diversas políticas afirmativas foram feitas para que a população não branca, população negra e indígena, pudesse adentrar esses espaços. Então, foi uma tentativa de fazer processo de correção no nível institucional, no nível da universidade. Outro exemplo é de concursos públicos. Tem o processo de cotas, como eu falei anteriormente, para partidos políticos. Então, tudo isso está tentando direcionar o racismo a partir das instituições, a partir de espaços de poderes. Então, o poder é uma categoria central, né? É onde você iria manter a desigualdade. Então, se pessoas não brancas acessassem esses locais, essas instituições, então a contradição do racismo iria acabar. E para ele isso não funciona bem. Porque, pensa comigo, se existem instituições que são racistas, é porque existe uma sociedade racista. Então, se a gente está falando de instituições que são racistas, é porque a própria sociedade, que tem sua forma de organização, é racista. Está em 50%, tá? Realmente agora está mais igualitário, assim. O grande desafio agora na universidade é, beleza, entrou, como é que vai manter essas pessoas? E aí vai ter auxílio estudantil, incentivo para manter, e com corte de bolsa tá um negócio complicado. Mas em quantitativo tá 50-50, sabe? 50% branco, 50% não branco. Então, o Silvio Almeida, ele vai dizer isso, né? Se a gente fala de instituições racistas, se a universidade é racista, se a empresa é racista, é porque existe uma sociedade que é racista. Então, a grande perspectiva dele é entender como o racismo vai atuar nas relações econômicas, nas relações políticas, nas relações familiares. Então, para ele, não basta que pessoas negras ocupem espaços de poder, ocupem diretorias de banco, por exemplo. Se não houver uma mudança da própria estrutura social, da própria forma que a sociedade opera, isso vai justamente alterar como a economia funciona, como a instituição funciona, como os indivíduos funcionam. Então, é uma concepção muito mais ampla de entender o racismo, é entender na estrutura social os mecanismos de manutenção de desigualdade. E aí eu vou trazer depois alguns exemplos para entender isso. Tá dando para entender, gente? Tá um pouco corrido por causa do horário, mas eu tô tentando assim explicar de forma que dê para compreender o que é o racismo estrutural para o Silvio Almeida. Porque existe um grande problema que eu lembro no BBB 20 que muita gente utilizou o racismo estrutural como desculpa para ser racista, sabe? Era tipo, ela falou que negro era ruim. Foi o racismo estrutural dela, né? Então, como se por existir uma estrutura social que é racista, ela estaria isenta, ele estaria a possibilidade de fazer atitude racista, o que é falso. E o próprio Silvio Almeida coloca isso, né?
que pensar o racismo enquanto parte de uma estrutura social não retira a responsabilidade individual sobre as práticas e condutas racistas. Não é um álibi para a pessoa ser racista. Por quê? Porque o próprio Silvio Almeida vai entender que, ora, beleza, a sociedade é racista e vai condicionar atitudes racistas, mas também possibilita que você possa mudar isso. Não quer dizer que você está numa estrutura racista, que você é uma marionete do racismo, sabe? Você tem pensamento crítico, você pode se opor a isso. Também teve, Karina, acho que no BBB 20 foi mais forte, mas também teve isso. Então, a grande crítica dele é isso, assim, não é porque você está parte de uma estrutura que você perde toda a sua autonomia. Então, você pode sim ser uma pessoa antirracista e combater o racismo, né? Então, entender o racismo estrutural não é um álibi para você ser racista. Então, eu trouxe esses 2 tweets, que é justamente falando isso, né? Quando vocês vão entender que todo mundo é racista, né? Existe racismo estrutural e foi o que a Manu fez. Então, ele está tentando trazer, né, o racismo estrutural, que é uma questão muito mais ampla, para o aspecto individual, para ser o álibi dela ser racista, sabe? O que não pode ser feito. Então, entender o racismo estrutural é entender como o racismo funciona. E aí eu vou depois trazer esse exemplo, esses vários exemplos. E o outro que é muito relacionado com o racismo estrutural é da necropolítica, que é do Achille Mbembe, camaronês e filósofo, que ele vai se refletir. Quem é que tem o direito de decidir quem vive e quem morre na sociedade ocidental? E aí ele vai fazer uma grande reflexão e chegar no conceito de necropolítica, que é o seguinte: ele vai pegar alguns conceitos para tentar entender essa perspectiva. Primeiro que ele vai pegar é biopolítica de Foucault, o que eu vou tentar simplificar muito, porque é chatinho. Mas biopolítica é basicamente a forma de controlar o nosso corpo através da disciplina. Então, por exemplo, quando a gente está na escola, em teoria, né? Eu vou falar em teoria, não, vou pegar outro exemplo. Sei lá, você vai sair e tá no restaurante, e aí você senta todo aberto, sabe? E sua mãe diz, sente direito. E aí você vai e se arruma, sabe? Aí você faz de novo, ela sente direito, aí você vai e se arruma. Sente direito. E a partir dessas várias formas de disciplina, você vai introjetar de uma forma muito automática, como se tá na cadeira. Você não vai ficar aberto, você vai sentar na cadeira de uma forma adequada, sabe? Então, é isso que o Foucault tá falando, de formas de controlar o corpo e, obviamente, controlar populações. Então, quando Foucault fala de populações, por exemplo, a diáspora africana é uma forma de biopolítica, porque foi a forma de controlar corpos negros de África que foram trazidos à força para a América. Então, a grande caráter da biopolítica é isso, controle do corpo, né? Outro conceito é o estado de exceção e estado de sítio, que vai criar um aspecto de excepcionalidade e emergência, e vai construir no imaginário coletivo a ideia de um inimigo a ser combatido. E a raça tem uma característica central nisso, porque geralmente o inimigo a ser combatido é de uma raça diferente, raça no sentido sociológico. Por exemplo, é o negro, é o palestino, é o islâmico. Então, são esses grupos que a gente tem que se defender, porque eles causam medo na gente. Isso vai criar... Ramon, eu ia comentar sobre isso um pouco depois. O programa policial, a mídia tem um caráter muito importante nisso. Porque eles vão criar esse processo, vai criar um grande estado de incerteza e de medo. Então, se tem um grande medo que entre no conflito, cria uma tensão muito grande, né, entre forças policiais, exército e a população. Então, se busca eliminar o inimigo que é criado, por exemplo, com programas policiais ou com a própria construção da sociedade brasileira, que foi de uma forma racista, com Lombroso, por exemplo. Então, se busca eliminar esse inimigo de forma preventiva para que não tenha esse conflito. Então, se invade domicílio, se destrói propriedade, se impede que haja a locomoção desses indivíduos. Então, busca fazer um processo de separação de quem é inimigo e de quem é aliado. E como é que a gente pode ver isso hoje? O Rio de Janeiro é o grande exemplo, mas isso é a sociedade brasileira inteira. Então, o próprio Achille Mbembe coloca que viver sobre a ocupação tardo-moderna, que é justamente viver sobre a necropolítica, é experimentar um estar em dor constante. Então, é ter estrutura fortificada, onde você mora, posto militar, bloqueio de estrada, toque de recolher, soldados patrulhando rua escura, crianças cegas por bala de borracha. Teve aqui em Recife, né, o protesto, 2 homens foram cegos, pais humilhados, espancados na frente de sua família, soldado urinando de cerca, helicóptero, enfim, várias práticas de repressão
para buscar eliminar esse inimigo. E o Rio de Janeiro, novamente, é o grande exemplo disso. Teve uma decisão do STF que proibiu que fosse feita operações na favela do Rio de Janeiro. Mas Jacarezinho tá aí para mostrar isso. Teve outro caso hoje de uma jovem negra que foi assassinada quando estava grávida. Então, isso é prática da necropolítica, é decidir quem vive e quem morre. É tentar eliminar o inimigo, a população negra, de forma preventiva, com operações policiais, confiscando celular, invadindo casas, fazendo execuções. Tem esse relato de uma criança que não gosta de helicóptero justamente porque ela atira para baixo, as pessoas morrem. Então, são essas questões de decidir quem vive e quem morre, porque, teoricamente, existe uma decisão do STF, que é o órgão máximo de justiça, mas não importa, porque a gente tem que eliminar o inimigo, que é a população negra, sabe? E é essa população negra que vive na periferia, que vive na favela, é considerada enquanto perigosa. Parece que não existe pessoas de bem, sabe? Famílias, não tem crianças que vivem suas vidas. Só existem criminosos e busca eliminar eles, sabe? Busca realizar um processo de separação. E novamente falo do Rio, porque é um caso clássico, mas aqui em Recife também, né? Que é um processo de separação, sabe? A favela você não entra. Você se separa até na própria rodovia, sabe? Você tem entrada que você não pode entrar, porque se você entrar você vai levar bala, sabe? Então esse processo de separar a periferia, o inimigo da sociedade civilizada. Então, isso são práticas de eliminar um grupo étnico-racial, sabe? Na Palestina também acontece isso também de forma muito intensa. É o exemplo que o Achille Baby traz, como... E é exato, eu sempre acho o corpo negro, não é perdido, sabe? E aí, alguns outros exemplos, falar da Covid-19, assim, eu acho que para a gente entender como é que o racismo estrutural funciona, pensar na vacinação. A vacinação, a Covid-19 chegou e tinha um grande discurso que era tipo, a Covid-19 é democrática, atinge todo mundo, sabe? Não vê classe, não vê raça. E aí é uma perspectiva muito perigosa, sabe? Porque é como se a Covid-19 não tivesse envolvida na sociedade e não visse as desigualdades sociais que existem na sociedade. Então, por exemplo, quando começou a Covid-19, foi uma doença, vamos dizer assim, importada dos ricos, sabe? A população que para o estrangeiro trouxe essa doença e hoje ela está descontrolada aqui no Brasil graças ao presidente da República. E aí começou a vacinação da Covid-19. E esse é o mapa de São Paulo para tentar entender essa desigualdade. A mortalidade de Covid, como vocês estão vendo, são as cores mais escuras no mapa esquerdo. Então, ela está muito, muito grande, por exemplo, na zona norte, que é em cima, na zona leste de São Paulo, que é à direita, e na zona sul de São Paulo, que é a parte de baixo, né? E essas são áreas periféricas. Então, a Covid-19 está matando muita gente nessas áreas, que é a população pobre, que é a população negra, periférica, enfim. E é a população que faz o trabalho essencial, né? Que está todo dia se arriscando em coletivos, superlotados, para levar o sustento, sabe? E quando a gente vai ver o caráter da imunização... Professor, mas na questão aí das periferias, né, das favelas aí de São Paulo, também tem a questão deles não obedecerem também a os mais jovens, não... Como que diz? Não seguir as regras do Ministério da Saúde, entendeu? Eu já vi muito baile funk nas favelas e tal. Você também tem que ver essa questão. Acho Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente pode pensar isso também. Como é que o discurso é propagado sobre a Covid-19? A gente tem o presidente da República, é a instituição máxima, assim. Acho que é a pessoa que se tem como grande referência, sabe? Eu não estou tirando a responsabilidade das pessoas que estão aglomerando, sabe? Mas o presidente da República também realiza discursos muito ambíguos, sabe? Você vá trabalhar, vá fazer festa, vá... Porque não tem problema, é uma gripezinha, sabe? Então esses discursos muito ambíguos também confundem a população, sabe? Oi, Gleice. É porque ele serve de espelho, né? E aí ele só dá exemplos ruins. Exato, exato. Seria só um comentário mesmo sobre a questão do baile funk que foi mencionado. É que, só para a gente dar uma refletida de que, tipo, ok, isso não deveria acontecer. No entanto, se você vê na mídia, muitas pessoas, a mídia inteira, assim, vai falar sobre isso, né? Sobre o baile funk, sobre as baladas, as pessoas nos bares e tal. E só que
beleza, é errado. No entanto, elas também se esquecem dos transportes, dos metrôs lotados sempre. Então, como assim? Tem Covid em um canto e não tem Covid em outro? Então, é muito mais voltado também a essa questão que César está trazendo, né? De quem tem direito de viver e quem tem direito de morrer. E Né? Que também, precisa estar naquele todo dia, né? Na labuta. e também, Gleice, é bom. Um caso que ocorre muito é como a população rica também está fazendo isso, mas não é colocado na mídia, sabe? Então, é ignorado, sabe? Sempre que é criminalizado, e justamente, eu não estou falando que o baile funk é correto, sabe? Mas é ver como esses discursos são feitos. A população rica também está aglomerando. Teve uma festa no Copacabana Palace com sei lá quantos convidados, Carlinhos Maia fazendo festa, sabe? E a mídia não se importa, sabe? E sempre quando é noticiado a parte periférica fazendo aglomeração, sabe? Então, Exatamente. é algo para se pensar, sabe? Como esses discursos são vinculados, são veiculados à mídia. E aí, voltando, por exemplo, de fato, a mortalidade está muito alta nas regiões periféricas, né? E a zona central não. A zona central de São Paulo é a população rica, é a população branca. E quando a gente vai ver a imunização, é a parte mais escura, é a população que está sendo mais vacinada. É a população que está tendo direito à vacina, porque começou com a população mais idosa. E aí eu reflito aqui. Quem tem direito a envelhecer também, sabe? Quem tem direito à aposentadoria, quem tem direito a ter uma vida, quando chega na terceira idade, com o maior conforto possível, sabe? E quando começou a vacinação, eu vi isso muito claro, assim, era tipo a população branca, idosa, de se vacinar, sabe? Porque é essa população que teve o privilégio e os direitos de serem vacinadas primeiro. Trouxeram a doença e foram os primeiros a serem vacinados, sabe? Então, é isso, sabe? Esse processo de desigualdade que existe na própria imunização da Covid-19. E aí, quando saiu a notícia, um pouco tempo do início da imunização, saiu essa perspectiva, né? Que o Brasil está imunizando pessoas brancas 2 vezes mais do que pessoas negras. Justamente por esse aspecto da desigualdade. Então, novamente eu pergunto, a Covid é democrática? Atinge todo mundo de forma igual? Não. Porque existem desigualdades de classe, existem desigualdades raciais que imperam na sociedade brasileira e que vão atingir, como sempre, o elo mais fraco, que é a população negra, que é a população não branca, a população indígena também, né? E a população que está com a taxa de mortalidade mais alta. Então, quem tem direito à saúde, né? E aí, quando a gente pega o caso da proporção de mortes sobre Covid-19 pacientes hospitalizados, a cada 100 pacientes hospitalizados, 28 da população branca morre. Mas quando de 100 pessoas indígenas hospitalizados, 48 morrem. Quando 100 de pardas são hospitalizados, 40 morrem. Então, a mortalidade na população negra e parda, na população negra e na população indígena, está muito maior do que a população branca, sabe? Então, novamente, quem tem direito a viver, sabe? Tipo, na operação policial, você vai ter lá a polícia invadindo a periferia, mas também na questão de saúde pública, né? Quem é que tá na fila do SUS esperando um leito no UTI, sabe? Quem é que tem direito a ir para um leito privado para ter o maior conforto possível, sabe? Para tentar sobreviver. Isso é refletido na taxa de mortalidade. A população negra, a população não branca morrendo mais do que a população branca, sabe? Então, são outras formas de refletir como o racismo estrutural está imbricado na nossa sociedade. Está na economia, quando o desemprego está batendo, é na população negra que bate primeiro, sabe? Quem está no Rappi, no Uber, fazendo entregas por domicílios, é a população negra que está nos empregos precários, que está morrendo mais pela Covid-19. Então, acho que o grande foco dessa aula é isso, para tentar mostrar como o aspecto racial no Brasil tem importância, sabe? Para mostrar esse aspecto da desigualdade. Também faz ocupado como os grupos escolhidos a serem vacinados por isso. Então, Janaílson, se eu entendi tua pergunta, os grupos como foram vacinados aqui no Brasil. Boa noite, gente. Quem não puder ficar até o final, super compreendo. Então, como é que foi escolhido no Brasil? No Brasil foi escolhido pela idade, aí depois teve trabalhadores essenciais, depois voltou por idade. E aí é o que eu estou colocando, sabe? Quem é a população que tem direito a envelhecer? Quem é a população que está envelhecendo seus 80 anos, no maior conforto? Geralmente a população branca. É o grande
percentual da população que teve direito inicial à vacina, sabe? E que tem esse privilégio ao envelhecimento. É por isso que eles foram inicialmente beneficiados pela vacina, sabe? Foram os primeiros imunizados, porque é a população que teve sua aposentadoria garantida, que teve também o direito a fazer isolamento social. Então, é isso que houve, sabe? Assim, é por isso que teve essa desigualdade, sabe? Não sei se deu para entender. César, rapidinho. Oi. E sobre a questão da naturalização das mortes das pessoas negras, né? No caso de, tipo, que teve a operação na favela de Jacarezinho, que foi a maior chacina, e que houve, né, certa mobilização, entre aspas, só que quando um ator branco morre, né, por mais que seja gay, e aqui não estou dizendo que é uma coisa que não deveria ser feita, tá? Até porque eu adorava Paulo Gustavo e etc. Mas a gente vê que foi uma mobilização enorme, né, para a morte de um ator branco, e existe, digamos, um escanteamento das mortes, né, das pessoas negras, né, uma naturalização das pessoas negras. Então é importante também a gente ver por esse lado. Fala aí, José. Professora, também desculpa, eu Pode acho que ela falar. levantou a mão Não, antes. pode falar. Depois eu falo. Mas também tipo a posição social que a pessoa está, porque eu não sei se vocês lembram que esses dias teve uma chacina que matou inúmeras pessoas, as crianças e tal, na sala de aula, e isso foi literalmente ofuscado pelo Big Brother Brasil. Uma coisa totalmente fútil, né? Ô, professor, eu só ia comentar de como o Brasil tem dois pesos e duas medidas. Por exemplo, quando morre um negro nos Estados Unidos, a gente tem um movimento em massa no Brasil, mas todo mês, todo dia, tem gente negro morrendo no Rio de Janeiro, em todos os estados, e ninguém se move. Teve o caso dessa menina agora que morreu grávida e negra, e ninguém falou sobre isso. Não teve hashtag no Twitter, não teve negócio no Instagram, não teve nada. Então é tipo dois pesos e duas medidas. Ninguém se comove do mesmo jeito, sabe? Exatamente. É triste. Geralmente quem mobiliza, de fato, é o movimento negro que está fazendo essas mobilizações. Nesse caso que tu falou agora, da jovem negra grávida, Miguel também foi assassinado. O movimento negro está muito pesado, assim, fazendo essas afrontando, fazendo os conflitos, sabe? Tipo, contestando isso, o genocídio negro, sabe? Então, mas de fato, como o Gleice falou, quem é que tem a grande massa, assim, quem comove? Eu acho muito interessante, porque é uma coisa que me incomoda muito. Às vezes eu tô vendo, sei lá, canal de notícia, eu lembro quando o George Floyd morreu, é um aspecto tão desumano, sabe? Passava a morte dele repetidas vezes, sabe? Era de forma absurda. E não pensava como as pessoas negras estavam vendo isso. Porque é muito pesado você ver uma pessoa sendo asfixiada por um policial branco. E o jornalismo continuava mostrando isso sem nenhum pudor, sabe? Então, enfim, é esse processo de naturalização bárbaro, sabe? Inclusive, eu não sei se vocês viram, essa jovem que morreu hoje, ela trabalhava numa empresa de roupa, que é a Farm, e a Farm, pensando que estava sendo genial, disse que quem comprasse na loja, com o cupom dela, ela era trabalhadora de lá, recebia a comissão, todo o lucro da comissão dela ia ser devolvido para a família. Então, até ela morta, estava trabalhando para a empresa para gerar lucro. Tava com isso absurdo, sabe? Então, é esses aspectos da sociedade brasileira que enfim, é bizonho, sabe? E aí a gente entra no aspecto da questão autoral, que aí... Quer ler, Gleice? Oi, pode ser. Pode ser. A gente vai logo, tipo, para responder juntos ou deixo mais ou menos com ele por causa da hora? Acho Como que é a que a gente gente faz? pode ir logo, passa da hora, né? Pode logo, né? Tá, beleza, vamos lá. Então, gente, vamos lá, rapidinho. De acordo com as teorias racialistas do século XIX, raça era definida com a ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em subespécies, da mesma maneira do mundo animal, e que esta divisão estaria associada à diferença de valores morais, dotes psíquicos e intelectuais entre os seres humanos. O darwinismo social, por exemplo, acreditava na existência de raças superiores e raças inferiores, a partir da transmissão hereditária das características físicas e genéticas. Nesse sentido, podemos conhecer as origens do racismo e percebê-lo tão presente na nossa sociedade atual. Dessa forma, qual é a alternativa que diz respeito
ao conceito de raça no ponto de vista sociológico. Eu acho que ficou um pouquinho pequeno, mas vamos lá. Primeiro, a raça para a sociologia diz respeito ao mesmo conceito de raça para a biologia. Aí a gente já vê que está errado, né, gente? Pelo fato de ambas corresponderem à ideia de todos nós somos iguais e temos oportunidades igualitárias na saúde, educação, no nosso dia a dia, ou seja, não é isso. E que, portanto, deveríamos considerar a ideia de raças humanas. Isso está totalmente errado. Letra B. Eu estou indo assim mais rápido, gente, por causa da hora, tá? Letra B. De acordo com as constatações e estudos científicos realizados por anos, o conceito de raça presente nesses estudos demonstra a completa superioridade da raça branca em relação à raça negra, pelo fato das dimensões do crânio da raça ariana serem mais propícias para o maior desenvolvimento intelectual. E isso não seria um conceito de raça para a sociologia, né, gente, no caso. A letra C. Raça, do ponto de vista sociológico, é a identidade social que designa um grupo de pessoas cujas marcas físicas percebidas são consideradas socialmente significativas. Isto quer dizer que essas percepções possuem consequências nas vidas das pessoas, seja na saúde, no trabalho, na riqueza, e muitos outros aspectos da vida de uma pessoa são influenciados pelo fato dela se perceberem como negra, branca, indígena, etc. Então, essa é, na verdade, a alternativa correta que diz sobre a raça como categoria sociológica. Eu só vou ler as outras duas para a gente ver o que está errado. Na letra D, o conceito de raça para a sociologia diz respeito à possibilidade de miscigenação tida na sociedade brasileira, trazida pelo autor Gilberto Freire e amplamente discutida e consolidada por autores teóricos brasileiros, afirmando que o Brasil é um país com grande democracia racial, em que a união dos povos é uma característica presente, que está totalmente errado, que a gente viu que isso é um mito, né, como diz Florestan Fernandes. E que isso apenas incentiva a reprodução de um racismo estrutural e de desigualdades raciais. E a última alternativa diz assim: na sociologia, o termo raça é utilizado como marcador social que é aplicado na classificação dos indivíduos de diferentes culturas a partir de características físicas individuais e pelas diferenças genéticas e genotípicas. Então, a gente vê que a questão de raça para a sociologia é uma construção social, né? É questão de identidade social que é construída socialmente, culturalmente, historicamente, e é isso. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu sei que já são 10h03 e estamos cansados todos, mas vocês têm alguma pergunta a fazer? Ou algum comentário, alguma coisa? Tudo muito claro, professora. Tá certo. A aula foi ótima, professora. Obrigada. Boa noite. Obrigada também, gente. Valeu, gente. Marcos, é isso, né? Obrigado, gente. Obrigada por Qualquer ficar dúvida aqui com a gente até essa hora. para a gravação. Pode entrar em contato. Qualquer coisa, é só falar.